do Brasil políticas econômicas semelhantes àquelas que são aplicadas até hoje na Inglaterra. Você falou de Inglaterra e eu acho muito interessante, porque a população brasileira, principalmente a ala ideológica de direita e o pessoal mais de direita, tem uma queda muito forte pelos Estados Unidos. E eu já viajei por 17 estados americanos, não acho os Estados Unidos tudo isso e acho que a gente deveria mostrar para a população que a Europa está anos-luz à frente dos Estados Unidos em termos de bem-estar social, em termos de saúde pública, em termos de educação, que inclusive não tem nos Estados Unidos, né? É muito complicado. A saúde pública lá entra na assistência social, por exemplo. Uma pequeníssima parcela da população consegue um serviço e outro ali se declarar hipossuficiência. Então não tem saúde pública. Então eu acho muito importante esse trabalho, né? E já que a gente tocou no nome Estados Unidos, eu gostaria que você falasse das consequências da derrota de Donald Trump, que já é iminente, né? Eu acho que a esquerda brasileira e os democratas brasileiros são unânimes em afirmar que Joe Biden não vai ser mil maravilhas para o Brasil. Mas a própria queda de Donald Trump já, por outro lado, vai enfraquecer a ala mais ideológica, aquele pessoal irredutível, né, da ala bolsonarista e da extrema-direita. Como é que você vê as consequências aí da possível derrota de Donald Trump? Possível, né? É legal que você falou possível, porque, obviamente, os Estados Unidos ensinaram o Brasil a resolver as eleições no tapetão, é porque eles sabem resolver as eleições no tapetão por lá. Obviamente, lá eles fazem manobras, e essas manobras acontecem exatamente pelas facções de poder, que são os barões do capitalismo. Nesse momento estão decidindo quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Aos votos, não. Obviamente as elites, né? As elites podem controlar se interrompem a contagem agora, as elites podem decidir se vão esperar mais um tempo, se vão anular determinados votos. No final das contas, a democracia ela não existe em lugar nenhum de forma plena. Os Estados Unidos, que tanto pregam a democracia, são uma demonstração clara de que a democracia ela é utópica. Mas uma coisa nós podemos afirmar, Lucas, Donald Trump e Bolsonaro, eles são maléficos, mas eles têm uma parte que é benéfica. Ou seja, nada deles é benéfico, mas alguma coisa neles é benéfico, que é o alerta. Existe uma diferença muito grande entre uma doença invisível, como por exemplo diabetes, e uma doença que você nota ela imediatamente quando ela começa a acontecer. Diabetes pode levar uma pessoa à morte, porque ela é uma doença silenciosa. Em contrapartida, uma doença mais eminente dificilmente leva uma pessoa à morte, porque ela apresenta os sintomas e a pessoa procura um médico e resolve o problema. O problema do Biden é que eu vejo o Biden como uma doença silenciosa. O Biden é a continuidade do governo Obama. Tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil começou com o governo Obama. Então, eu não estou dizendo que o melhor seria a vitória do Trump. Lógico, a vitória do Trump significa, assim, vamos pensar no aspecto social. É o endosso dessa ideologia radical, da supremacia branca, né? Todo o endosso ideológico radical, ele tem suas consequências, mas a gente só tem a perder com os Estados Unidos de qualquer maneira. Se vence o Trump, a gente tem um endosso da ideologia do radicalismo. Esse endosso da ideologia do radicalismo, obviamente, vai levantar os apoiadores do Bolsonaro para continuarem a se manifestar pela ideologia do radicalismo. A gente vai ter, quando a gente vê as pesquisas nos Estados Unidos, a gente tem 90% dos negros declarando votos contra o Trump. Isso não é à toa. Isso é porque realmente essa ideologia trouxe de volta o racismo, essa ideologia ela trouxe de volta a ideia de que alguns são melhores do que os outros, e tudo isso é muito maléfico. Então a queda do Trump, ela tem esse ponto positivo, que é a queda desse ambiente ideológico perverso. Mas em contrapartida, a queda do Trump desliga as câmeras. A queda do Trump faz com que o Biden torne-se um presidente como uma doença silenciosa. É um presidente que pode
realmente invadir a Venezuela. Já tem reportagens mostrando que ele disse que o Trump conversou com ditadores da Coreia do Norte, conversou com ditadores da Rússia, o que significa que o Biden já está apontando para o retorno da ideia de não diálogo, para o retorno da ideia de que determinados países são ditadores, ou seja, para essa retórica da máquina de guerra americana. Então, os dois são prejuízos para o mundo. Não há como esperar dos Estados Unidos uma resposta que seja positiva para o mundo. O que a gente tem que ter uma forma, obviamente, de ver os pesos positivos e os pesos negativos e admitir que é impossível nesse momento falar se vai ser bom ou ruim a queda do Trump. Eu imagino, no meu ponto de vista, que para o aspecto global vai ser pior o Biden. Vai ser a volta das guerras, a volta da ideia de que você precisa perseguir pessoas por religião, né, perseguição de muçulmanos e etc., para justificar guerras. A gente não vai ver a imprensa perseguindo e criticando tentativas de golpes, como, por exemplo, a tentativa de golpe na Venezuela. Vai ser muito mais fácil para o Biden. Mas, em contrapartida, a gente pode sentir uma queda no sentimento de radicalismo, ou seja, eles vão operar lá nas altas esferas do poder a máquina de guerra, a covardia, mas a ideologia, que é o mais importante para o público ser unido, essa ideologia pode ir enfraquecendo, o que significa que podemos sonhar com a possibilidade da população comum voltar a ser amiga, mas, infelizmente, a gente não sonha com a possibilidade de um respeito, por exemplo, a países africanos que possuem reservas minerais e que estão sempre em guerras causadas pelos Estados Unidos. A gente não pode sonhar com, por exemplo, o fim do embargo de Cuba, o fim das pressões sobre a Venezuela, o fim das pressões sobre a Coreia do Norte. Ou seja, o mundo continua sofrendo. Mas há uma possibilidade de que uma alegria, assim, acabe acontecendo por causa do fim dos conflitos pessoais. Essa coisa de colocar pessoas para brigarem, porque um usa azul, outro usa vermelho, porque um é de direita, o outro é de esquerda, por causa da cor da pele, por causa da preferência sexual, isso precisa acabar. E a queda do Trump é um passo importante para que isso acabe. Mas achar que o Biden vai ser bom é uma grande ilusão. Eu imagino que, em termos geopolíticos, ele vai ser muito pior que o Trump. Mas aí a gente tem, em uma mão, a gente tem a questão geopolítica. Na outra mão, a gente tem a questão social. E não dá para escolher, né? O que a gente pode fazer hoje é, vamos torcer contra os bolsonaristas para a gente ver os bolsonaristas tristes com a derrota do Trump. Será que essa é uma justificativa legítima para torcer? Sabe qual que é a minha sorte, Lucas, nessa brincadeira? Que eu não influencio em nada. Nem eu, nem governador Valadares, nem Curitiba, não influenciamos em absolutamente nada nas eleições dos Estados Unidos. A única coisa que a gente pode fazer é uma análise, e a análise que eu faço é, de qualquer maneira a gente perde, de qualquer maneira o mundo perde. A diferença é, com Biden as câmeras serão desligadas, no meu ponto de vista.